Sabe quando a gente encontra um texto antigo, mas que parece que foi escrito ontem, direto pra gente? É exatamente essa sensação ao ler uma reflexão atribuída a Dom Helder Câmara. Vamos mergulhar juntos nesse texto, que, olha, ele mexe com as nossas ideias sobre sucesso, sobre riqueza e até sobre a nossa fé de um jeito que é super atual. E o ponto de partida de tudo é esse aqui, uma ideia central lá de Coríntios. Entre fé e esperança e amor. O que mais importa é o amor, a caridade. E isso não é só um versículo bonito, não. É como se fosse a lente, sabe? O óculos que o texto nos entrega para a gente enxergar o resto do mundo. É o critério final para tudo que vem a seguir. Então, a primeira grande provocação que a carta joga na nossa cara é sobre o conhecimento. A gente vive numa época que valoriza demais a informação, os diplomas, a expertise, né? Mas aí o texto pergunta: para que serve ter uma mente brilhante se o coração não consegue se conectar de verdade com as pessoas? Pensa só, imagina dominar dezenas de línguas, poder conversar com gente do mundo todo. Parece o máximo da conexão, certo? É um feito intelectual incrível, sem dúvida. Mas a carta nos faz questionar um pouquinho mais fundo. E aqui que vem o pulo do gato. Se toda essa habilidade, toda essa fluência não serve para criar uma ponte real com o outro, as palavras viram só barulho. A técnica, por mais perfeita que seja, fica vazia se não tiver empatia junto. E olha, o mesmo raciocínio vale para essa outra busca que a gente conhece muito bem. A de juntar certificados, diplomas, aquela parede cheia de títulos, sabe? Que mostra toda a nossa dedicação aos estudos. Só que, se todo esse saber só serve para a gente construir uma torre de marfim e se isolar dos problemas reais das pessoas, aí a carta é dura. Ela diz que isso não é cultura. É erudição inútil. Um conhecimento que, no fim das contas, não toca a vida de ninguém. Ok, se o conhecimento pode nos isolar, imagine então a riqueza. Agora, o texto mira em outro pilar do que a gente chama de sucesso hoje em dia, o status material. E a pergunta, no fundo, é a mesma. Para que serve tudo isso se não vier junto uma responsabilidade social? Vamos visualizar aquela imagem de sucesso que a gente vê toda hora por aí. A casa dos sonhos, o carro do ano, as roupas que acabaram de sair na passarela. Todos aqueles símbolos que gritam para o mundo que a pessoa chegou lá. E a metáfora que o texto usa aqui é cortante. Se toda essa aparência, toda essa riqueza nos faz esquecer de quem não tem o básico, de quem anda descalço, a gente vira só um manequim colorido. Lindo na vitrine, mas por dentro, sem alma, sem propósito. A reflexão fica ainda mais específica, mais próxima da realidade. Não é só sobre ter dinheiro, mas sobre onde a gente está. É sobre estar de corpo presente num lugar, no exemplo, o Nordeste, mas com a cabeça e o coração bem longe, fugindo dos problemas locais, para um paraíso de férias. E aí a carta chega numa conclusão que é bem radical. Para o autor, essa indiferença é, na prática, a negação da própria fé. Agir assim, sem se importar, sem fazer nada pela promoção humana, não é só um vacilo. Na visão do texto, é deixar de ser cristão de verdade. Se a indiferença é o grande problema, o texto agora nos força a ouvir o som dela. E o nome que ele dá para isso é o grito ignorado. É sobre aquela escolha, às vezes até inconsciente, de aumentar o volume da nossa música para não ter que ouvir o sofrimento que está bem do nosso lado. É um contraste muito forte, né? De um lado, a vida leve, as festas, o lazer. Do outro, a realidade dura, da fome, do desemprego, da doença. O texto questiona essa vida que só olha para um lado, que escolhe uma espécie de cegueira voluntária para não estragar a diversão. E a palavra final que o texto usa para essa atitude é devastadora. Inutilidade. Viver com fones de ouvido para o grito abafado de quem sofre não é viver de verdade, é só ocupar espaço. É uma vida que, no final, não serviu para nada. Mas calma, depois de um diagnóstico tão pesado, a carta não nos deixa no chão. Pelo contrário, ela aponta uma saída, uma resposta para tudo isso. É o que ela chama de o desafio do cristão. Não é uma lista de regras, é um convite para agir. E como é a postura de quem topa esse desafio? Bem, é a de quem não foge dos problemas do seu tempo, é quem não fica de braços cruzados, de boca fechada e simplesmente não tolera a injustiça. E o mais forte de tudo, essa luta é feita com as armas do amor. É o amor que vira a grande força de transformação. Depois de toda essa jornada de críticas e de chamados para ação, a gente chega finalmente no coração da mensagem. É o ponto de chegada, sabe? A verdade que sustenta tudo o que foi dito até agora. E é por isso que a pessoa que vive assim não desanima.
Mesmo no meio do caos, da injustiça, da luta do dia a dia, ela se agarra numa única certeza, que é a ideia final da carta. De tudo que a gente faz, de tudo que a gente constrói, a única coisa que vai ficar, que vai sobrar, é o amor. E assim, a carta joga a pergunta de volta para a gente. Hoje, em pleno século XXI, com nossos diplomas, nossas redes sociais, nossos desafios, onde é que a gente encontra esse conhecimento sem comunhão, essa riqueza sem responsabilidade, e qual é o grito que a gente talvez esteja escolhendo ignorar? A reflexão, a partir de agora, é nossa.